podcast Pode Rir, com a apresentação de Michele Maria e Ana Montanha, e a cada episódio, 2 pessoas convidadas para uma boa conversa sobre o riso, o ridículo e seus territórios. Bem-vindos ao Pode Rir, o seu videocast onde rir é permitido. Mas depende do quê? É sobre isso. E eu sou Ana Montanha, sou atriz, sou palhaça, sou arte educadora, professora de circo. E eu sou Michele Maria, palhaça, atriz, performer, arte educadora e historiadora. E estamos aqui para conversar com 2 pessoas também da área de teatro, né? circo, rua e tudo que vocês imaginarem. Eu vou apresentar aqui pra gente Binaê, artista de rua, malabarista de bambolê, pirofagista, acróbata de solo de aéreos e arte educador. Nasceu na periferia da Zona Leste de São Paulo, começou na área circense em 2018 pela Fábrica de Cultura e em 2020 começou a trabalhar no Farol. Seu trabalho no circo leva a referência de toda a trajetória como multiartista, misturando dança, teatro e poesia na cena. Bem-vindo. E aqui temos Samuel Vital, que é ator, gestor, arte educador, designer de luz e, neste momento, concentra-se nas possibilidades do corpo maduro, a expressividade concentrada nesse tempo de vida com seus vícios e limites, à procura de novidades. Bem-vindo, Samuel. Obrigado. E nesse primeiro episódio, nós vamos falar de um tema muito importante para todo mundo que trabalha na área das artes cênicas, sejam elas circenses, toda essa expressividade corporal, que é a dramaturgia. E esse primeiro episódio começa com uma pergunta chamada dramaturgia para quem? E a ideia vai ser a gente conversar a partir de perguntas, respostas, e a gente vai chegando a conclusões ou a outras perguntas, e vocês começam esse videocast, é o primeiro, mas o que sair daqui vai interferir nos próximos episódios, porque a gente vai sair com uma pergunta para ser respondida no próximo videocast. E a primeira pergunta que permeia hoje é: dramaturgia para quem? Essa base do cinema, da televisão, a partir das improvisações, dos roteiros, a gente cria uma dramaturgia, uma história que a gente conta para quem nos assiste. E a gente quer refletir um pouco sobre as dramaturgias que nos antecederam, as que foram feitas antes de nós, as que têm sido feitas no nosso tempo e perspectivas para um futuro. Ai, fui filosófica agora. Foi bonito. Mas eu acho que é isso, a gente pensar em como discutir se as novas dramaturgias, elas têm essa necessidade de surgir, mas eu acho que principalmente para mudar o discurso, atualizar, né, o discurso, né? Porque é isso, o que aconteceu lá atrás era outra época, eram outras cabeças, né? E a gente vem colocando em pauta diversas discussões e as necessidades vão aparecendo, né? As coisas vão borbulhando, né? De formas diferentes. E aí se tem essa necessidade de renovar mesmo, né? Tudo. E não só cinema, teatro, até no circo tradicional, né, que se tem que se tem ainda... Deu uma suspirada profunda. Não, eu falo isso porque enquanto a gente estava aqui nessa apresentação, me veio a lembrança de um circo que eu fui recentemente, né, e que era muito bonito, né, os números, que hoje em dia no circo tradicional até a gente tem essa dificuldade de encontrar números circenses, né? Sim. Normalmente é a patrulha canina que está lá. Aí você fala ali. A gente entende a necessidade do circo de tentar trazer o público, porque, né, hoje em dia o que não é tela, né, o teatro também enfrenta essa dificuldade comparado com o cinema, com televisão, né? Mas a gente quer ir no circo para ver virtuose também, né? Ver o palhaço, ver o acróbata, ver. E aí
eu saí desse espetáculo, que é um espetáculo bem, né, é caro até, tem verba, não é de circo tradicional familiar, é uma empresa. E a única parte que me incomodou foi o palhaço com as piadas ainda machistas, homofóbicas, e incluindo, fazendo uma piada com um bairro da cidade, um bairro periférico. Ele pega a referência, que não é da cidade, é um circo que vem de fora, pega uma referência de um bairro que é mais vulnerável e faz uma piada onde ele fala que é um bairro perigoso. Você gostou? Não sei, porque eu estava dentro do porta-mala. E, né, forçando um estereótipo de bairros periféricos e enfim, então assim, você fala assim, nossa gente, estamos em 2025. Era para ser um pouco mais pensado, não é essa dramaturgia, porque vai acessar muita gente, né? Agora deixa vocês falar um pouquinho. Eu quero para vocês falarem, começar com uma pergunta, né? A partir de tudo isso que a gente colocou e para a gente construir essas também novas perspectivas e também sair desse lugar de a gente fica o tempo todo sendo os desbravadores da coisa, a gente está sempre nesse lugar abrindo caminho e às vezes a gente se pega, eu não faço bambolê só pelo bambolê, eu crio uma narrativa porque é importante falar de tal coisa, né? A primeira pergunta que eu tenho, né, para vocês é, em algum momento das suas vidas, assim, não nesse momento contemporâneo, porque hoje a gente já se assiste e aí a gente, né, falou nessa trajetória de vida, vocês já viram e se identificaram com uma figura que estivesse fazendo rir? No teatro, no cinema, enfim, alguma coisa que vocês assistiram, olharam para aquela figura e falaram, nossa, eu me identifico com isso, com esse corpo, eu me vejo nessa fala, nesse corpo, eu me reconheço ali. Muito, bastante, assim. Você fala assim, aqui eu me reconheço. De modo geral, a gente vai fazer o recorte de não estar nos nossos espaços. Olha, quando eu penso, não acho que em algum momento eu tenha visto isso muito claro. Assim, que eu me sentisse identificado. Mas, ao mesmo tempo, me lembro, no caso de corpos mais antigos, estando ali, atuantes, vivo. Eu me lembro que uma performance que eu vi do Paulo Tran, ele já numa idade bem avançada, Rei Lear, o espetáculo, era um espetáculo dirigido pelo Ulisses Cruz. E tinha uma magia, por exemplo, na movimentação dele, que era muito cativante. E que revelava uma vida com o teatro, uma vida com o movimento, que era muito, muito hipnótico para quem estava olhando, né? Eu acho que nesse momento, digamos, sugeria, pelo menos para mim, naquele momento, que a possibilidade existia, que não era um corpo cristalizado, ele não fazia um estereótipo de uma pessoa idosa, de uma pessoa velha, era um corpo velho, mas com sua magia, com seu encanto, né? Eu acho que isso foi muito importante, assim, para mim, poder ter visto isso um dia. Bacana. E você, Bê? Eu acho que nunca, assim. É porque o que me veio quando vocês perguntaram é que eu já me reconheci dentro do corpo que estava sendo usado para fazer a piada, sabe? Não como a pessoa que estava fazendo a piada, mas a referência da piada. Então, eu acho que na minha trajetória, assim, não sei se eu já tive esse reconhecimento mesmo, assim, profundo de me reconhecer nesse corpo, nesse lugar, assim, de fazer piada. E é uma coisa que eu tenho muita vontade, assim, de estudar, tipo, a palhaçaria, mas eu ainda tenho muitas questões, assim, para conseguir passar entender essa graça, né? Essa graça de quem, assim, que precisa ficar fazendo graça
de outra pessoa, né? Entender esse outro lado sem menosprezar outro corpo, assim, para conseguir fazer. Então, eu acho que não, assim, nunca consegui me identificar. Esse é um ponto bem importante, né? Que a gente sempre fala nos nossos encontros, principalmente de palhaçaria contemporânea, né? Dentro dessas discussões que é o fazer rir com e não rir de, né? Porque na sua narrativa você visualizou seu corpo sendo ridicularizado e não visitando um ridículo ali autoral que pudesse ser exposto de alguma forma a ser falado, né? Eu acho isso... a gente está em 2025, você tem 20 e poucos anos e você está dizendo neste momento que, né, nessa altura da sua vida você viu ainda corpos dos quais você se identifica sendo ridicularizados. E acho que assim talvez a gente, nesse pontapé das dramaturgias, a gente possa inclusive rebater o que muita gente fala por aí, que mas não precisa ficar todo o tempo falando sobre isso. Eu acho que também a gente tem que, inclusive a gente conversou há pouco sobre isso, que é esse momento de ruptura. Sim. E aí você vê as mais diferentes narrativas em prol de mudar um pensamento, de mudar uma conduta. E as coisas sempre me parecem muito enraizadas, muito... parece que é uma casca grossa que toda pessoa traz de como ele foi educado, de como ele foi colocado para o mundo, que às vezes me parece que é um patinar, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, sinto que a gente também não tem como abandonar, digamos, esse tipo de educação para que as pessoas possam perceber esses limites, possam perceber esse tipo de invasão, esse tipo de violência contra o outro corpo, né? Eu acho que o momento ele tem essa delicadeza, mas ao mesmo tempo a gente não, por mais às vezes que a gente pense que parece que o fato da gente ainda continuar tendo que reeducar as pessoas, parece que às vezes nos tira o foco daquilo do tempo que a gente poderia só usar para o criativo. Exatamente. Né? Então, essa era uma pergunta que eu ia fazer. Mas assim, não tem como. Eu acho que tem esse lugar. Eu ia fazer uma pergunta nesse espaço, mas antes eu queria fazer uma outra pergunta que me caiu a ficha aqui. Vocês se lembram da primeira vez que vocês viram um palhaço, ou uma palhaça, ou uma cena a primeira memória, assim, do que vocês viram? Ou uma memória que seja mais marcante, assim. E aí a gente não vai medir pontos positivos nem negativos. A nossa ideia é fazer a narrativa do que a gente viu. Pode começar. Eu acho que eu lembro quando eu era bem criança, e aí tinha um palhaço, assim, fazendo, tipo, escultura de balão, sabe? Eu acho que essa é a memória mais antiga que eu tenho, assim, tipo, entregando pra criança, mas pareceu que era mais uma fantasia, tipo, de um estereótipo de palhaço do que, tipo, uma cena, tipo, dramaturga. Como se fosse um recreador, Isso, não um palhaço. Você lembra de sensações, assim, se você se sentia com vontade de estar perto do palhaço, ou não era uma figura que você falava, o que é isso na minha frente? Eu acho que eu tava com Porque medo. tem muita gente, exatamente. Muita gente com medo. Eu acho que eu tava com Muita medo. gente. Você lembra as características, como era a roupa, a maquiagem, era tudo muito grande? Eu lembro do cabelo, que era aquele estereótipo de cabelo cacheado, colorido, Aquela sabe? peruca, Aquela né? perucona e uma roupa meio de cetim, sabe? Que brilha, assim. A maquiagem eu não lembro, não, mas era bem esse estereótipo, assim, Talvez eu tinha até uma careca aqui, assim, meio raspada aqui, aquela coisa, assim. chapéuzinho aqui em do lado. Bem esse estereótipo mesmo. Mas eu acho que eu tinha medo, assim, quando era criança, me dava um pouco de receio. Assim. E você, E Samuel? eu acho que minha lembrança é pela televisão.
E era um programa que existia na Record, muito antiga, que era aos domingos, e era chamado Circo do Arrelia. Sim, Aí super famoso. era um trio de palhaços, era Arrelia, Pimentinha e Henrique, que fazia o palhaço meio fechadão, mais emburrado. Só que eram programas, né, com números circenses, mas também tinha uma coisa que me chamava a atenção, tinha balé. Então acontecia também as apresentações de balé. E enquanto lembrança de um palhaço, era divertido. Não me lembro assim deles em situações assim, digamos, conflitantes, pelo menos para a época, né? Mas eram divertidos. Era gostoso de ver. Mas era pela televisão. Pela televisão. Não foi pessoalmente. A minha memória também é de televisão. Eu assistia a Tim e Espirro. Que é quase uma versão antiga do Patati Patatá. E eu não sei se a gente pode falar sobre marcas, né? Porque é uma marca. Mas, enfim, vai pro ar. Deixa acontecer naturalmente. Tudo nesse aspecto, né? Eram roupas imensas, aqueles... palhaços imensos, com as caras imensas, né? E a narrativa muita gente tinha medo quando estava nessa presença, né? Nessa figura que teoricamente deveria fazer rir, teoricamente deveria trazer um outro aspecto, né? Eu falo no sentido da existência. Nesse lugar eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês se lembram de alguma vez atualmente, ou enfim, ou se existe ou se não existe, um momento onde você viu a presença de um palhaço ou de uma palhaça que era essa imagem totalmente física mesmo, oposta desses palhaços? Oposta? Não, eu falo esse sapatão, esse cabelo de bolinha, essa roupa de cetim, saindo dessa estética... que é quase que um fazer rir a todo tempo e vai para um outro lugar, uma outra narrativa, até física mesmo. Olha, se a gente pensa no palhaço, o clown, por exemplo, eu acho que nas obras do Beckett, eles estão ali, mas são uma outra coisa. Mesmo a nível físico, né, a nível de aparência. Mas existem coisas ali que, por ser textos, às vezes, muito densos, e como é que se tira dali alguma graça, algum sorriso, né? É bastante sutil, mas são presentes. Né? Eu acho que aí talvez eu consiga identificar alguma coisa. E você, Bê? Eu acho que na rua, assim, teve uma artista que eu vi uma vez, que é uma palhaça, e aí ela é mãe também, e aí ela fugia muito desse estereótipo, assim, a forma como ela interagia com o público, que ela fazia graça e brincava, assim. Acho que essa palavra brincar é muito forte também, sabe? E aí era muito bonito, assim. Acho que era essa lembrança que eu tinha, assim, de que não tinha nada muito forçado, assim. Ainda tinha elementos importantes, mas eu acho que a graça estava em outra coisa, assim. Era um corpo diferente. Eu acho que o fato principalmente de ser uma mulher, eu acho que já começa por aí. Eu fui ver palhaços, assim, depois de grande já. Gente, eu infarto, porque é 2025, Bê é uma pessoa jovem e não vê... Mas aí o assunto fica um pouco mais complexo, né? Quando, tipo assim, eu só vi, acho que uma palhaça trans na minha vida, assim. Então, que é quem? Esqueci o nome dela. A Vulcânica? Eu acho que é. A Vulcânica. É porque ela... Eu esqueci, mas eu nunca vi ela presencialmente, assim, só nas redes sociais, sabe? Mas
E aí, se a gente entra em outros recortes, Sim. já vai ficando mais complexo, né? Mas a nossa ideia é essa! Sim. A complexidade. A complexidade de trazer esse olhar, assim, porque é doido, porque aí eu vou falar muito pessoalmente. Aqui, neste momento, eu não me imaginava me deparar com esse espaço. Tipo, eu nunca vi, eu acho que eu não me lembro. Eu me lembro disso, a imagem que eu tenho é dessa figura. E, para nós, a gente está tão correndo por outros caminhos que a gente e que a gente buscou essa pesquisa de ter essas referências de outros corpos praticando comicidade e circo, que é bem legal a gente falar sobre esse recorte. A gente organizou um encontro com outro coletivo lá em Ribeirão Preto que é voltado para um circo dissidente. E a gente tá aqui falando que, nossa, eu nunca vi, a minha lembrança é de uma palhaça na rua, a pessoa trans, eu não vi ela se apresentar, eu vi. E isso faz uma ponte com a pergunta do começo, que é dramaturgia para quem? Porque se esses corpos não estiverem produzindo dramaturgias rompendo as narrativas, ninguém estará. Ninguém fará. E a gente vai assistir espetáculos tradicionais, a gente vai continuar rindo, mas não se identificando. A gente vai assistir teatro... normalizando o que não é mais risível, Exatamente. Né? Que é isso, né? A gente levanta as discussões. E aí, se a gente continuar rindo daquilo que a gente já sabe que não é risível, não dá. Então, realmente esse movimento tem que estar acontecendo. E de uma forma prática, né? Porque são várias etapas, né? Vem a discussão, né? O levantamento de pontos, ir para a prática. E é o que a gente estava conversando um pouco mais cedo, né? A luta, estar sempre na luta, né? No diferente, no vamos discutir, vamos fazer, também cansa. A gente queria, às vezes... Só ter uma liberdade criativa. Sim. Mas, ao mesmo tempo... Eu tô quase dando um abraço em B, porque em vários momentos o olhar perdido dele, assim... Não porque eu me identifico muito, assim. Ainda mais nessa coisa de, tipo, de estar cansada, assim. Porque tudo que eu vou fazer, se eu vou dançar, se eu vou cantar, se eu vou... Eu tenho que estar falando sobre a política, sobre a militância, porque eu já entendi que não tem como separar. Porque tudo que eu faço, tudo que eu falo vai estar ligado, tipo, na minha vida, enquanto uma pessoa trans, enquanto ser que está tentando encaixar nesse mundo artístico mesmo, porque eu sinto que eu estou tentando fazer isso ainda. E aí é isso, às vezes eu só queria chegar aqui e cantar ou estar aqui e fazer alguma coisa sem ter milhões de coisas sobre o meu corpo, assim, que vão ser colocados em cima do meu corpo. Então, é esse cansaço, assim mesmo, sabe? Mas eu já entendi que não tem como, assim, eu me conformei. Que, assim... Não vamos nos conformar. Não, é de conformar, de que não dá para separar essa militância desse fazer arte, assim. Porque dá para você separar enquanto você é uma pessoa heteronormativa, branca, de classe média, assim, aí você consegue só fazer arte, entendeu? Sim. Sem ficar pensando toda na política por trás, mas num corpo que você tem isso, tipo, jogado na sua cara, sabe, assim? Se você não lembra, vem alguém te lembrar, sabe? É sempre uma pauta, né? Tá sempre uma ali. pauta. Para mim, às vezes já está tudo certo, mas para outra pessoa ainda... Mas é porque é muito novo para mim, eu não consigo entender, porque na minha época não tinha isso, sabe? E aí a gente entra num processo, assim, de ficar educando os outros mesmo. Sim. Então, Porque aí, quando eu penso agora no meu papel, porque, por exemplo, eu, nos contadores, sempre fui estimulado, por exemplo, para essa possibilidade de, por exemplo, ter uma coisa que fosse minha, que é uma coisa que a gente fala nos contadores, cada um deve ter seu quarto próprio, né? Quando a gente começou a utilizar essa terminologia, foram se ramificando várias coisas, né? Disso saiu o solo da Dani, disso saiu um solo do Cleito,
E, ao mesmo tempo, eles me estimulavam muito nisso. E talvez, pelas características também de um grupo como os contadores, por exemplo, onde a questão física ela é primordial, a gente, em geral, sempre parte do corpo para depois chegar na dramaturgia escrita, né? Sempre foi uma coisa, porque, para mim, eu, quando penso na minha trajetória, eu fui uma pessoa que vi muito teatro antes de fazer teatro. Vi muito teatro, diferentes coisas que naqueles momentos eram grandes rupturas. Então tem uma questão estética que no caso o grupo trabalha, com a qual eu me identifico, mas que o tempo inteiro me estimula nesse lugar. Quando eu falo de novidade, é em relação, sabe, o seu movimento habitual, que já está... Que a gente faz sempre. Exato, está ali, está em você. Você trouxe através do tempo, dentro dos contadores, mas eu já conheço isso aí. Nossa, eu conheço você há tantos anos, você faz sempre isso aí. Como é que você se estimula para essa possibilidade nova, entendeu? Né? Como é que Você se renova. se renova, se permite novas possibilidades. possibilidades, exatamente, novas do que aquilo pré-estabelecido. E num grupo como os contadores, não só em relação a mim, mas como um todo, o tempo inteiro existe essa procura de não vamos só fazer o que já está estipulado, já está estável. Quando eu penso nos contadores, assim, os espetáculos surgem sempre por algum motivo, por alguma razão. Os espetáculos não vêm do nada, ele vem... a gente tem que estar sendo atravessado por alguma coisa. No caso específico meu, nesse projeto que a gente tem, agora com o alienígena, tinha um pouco esse cerne dessa figura que não precisaria ser exatamente uma figura de outro mundo, mas uma figura que não se encaixa no que a gente tem hoje, né? Esse é o alienígena que a gente trabalha, né? Então, e o tempo inteiro procurando essa possibilidade de outra, né? Essa coisa não cristalizada, não já determinada, né? Para onde a gente vai, né? O que a gente faz? Né? Então, eu acho que... porque quando fala no que provoca o riso, isso para mim às vezes é tão sutil e pode ter... porque eu também, assim, particularmente, eu não acredito muito no riso pelo deboche, sabe? Assim, só exclusivamente pelo deboche, pela ridicularização, então, pior ainda. Nunca me faz rir isso, entendeu? Né? Às vezes o riso vem das coisas mais inocentes, mais bobinhas, assim, sabe? Então, eu acho que isso é uma grande procura. É um grande exercício para todos nós que estamos na área da atuação, independente se é o teatro, se é o circo, né? E não sei se eu viajei demais. Sim, não, foi muito legal, porque você colocar sobre isso, sobre esse lugar de estar em movimento, né? Parece que quando a gente fala, a gente tem coisas datadas, dramaturgias datadas e tidas como dramaturgias atemporais, que a gente monta e remonta e remonta, e a gente vê montagens e remontagens e remontagens dessas dramaturgias, tanto do teatro quanto das esquetes de palhaçaria tradicionais, que reproduzem exatamente as mesmas coisas o tempo todo, né? E aí a gente fica nesse espaço do criar, pensando, como que eu não vou criar? Porque a gente já vai para a cena pensando nisso. Tá bom, eu vou improvisar, mas eu não vou criar aquilo. Então, aí por si só, a gente já está fazendo, pensando, já militando, porque eu não vou criar aquilo. Aí no nosso espaço do criar, a gente faz uma fala e a gente se debruça sobre ela, pensando, essa minha fala, ela vai atingir quem? De que forma? Com que profundidade? Não vamos fazer isso, vamos tirar aquilo. Né? E eu acho que é isso, dentro dos nossos espaços artísticos, né? Eu tenho uma pergunta capciosa. Vocês já tentaram fazer rir
fazer algo cômico ou fazer uma cena, e aqui Seja eu um quero, número. eu quero fazer, aqui eu quero que as pessoas deem uma risadinha. Já tentaram? Já pensaram? Já passou pela cabeça de vocês? Assim, solo? Solo, em grupo, tô Às vezes improvisando numa- alguma coisa que vai, aqui eu vou fazer rir. Ou até às Aí vezes eu- uma oficina em que participou. Já vou Uma fazer vivência. rir. Quero botar meu corpo pra esse jogo de fazer alguém rir. Nossa, gente, eu já tentei, mas nunca deu certo. Ai, meu Deus. Já tentei quando eu fazia. Aquela hora que vai dar o foco, assim, ó, no zoom do Não. podcast. Meu Deus. Nunca deu. Nunca deu muito certo, não. Quando eu fazia teatro, né? Mas não é fácil. Não, é fácil. na aula de improviso tinha uma matéria só de improviso. E aí o professor ficava estimulando, não, fazer piada. E eu, gente, não sei fazer isso. Como é que faz? E aí eu tenho muita dificuldade, assim mesmo. Mas só foi que depois eu nunca mais tentei, mas... Mas eu tenho essa vontade, assim, mas eu sinto essa dificuldade, tipo, com todas essas questões éticas e essas esquetes também, que não gosto nem de chegar perto. Ai, A mas gente falou enfim. isso na oficina de hoje, né? Sobre a dramaturgia que tá posta para a comicidade, né? Do que vem do antes, do milenar, as esquetes tradicionais, elas têm algumas tiradas, assim. E, gente, é o que a gente viu, inclusive, na televisão até pouco tempo atrás, né? Programas de TV que endossavam isso e continuavam perpetuando, que sempre entra um homem vestido de mulher. Aí ele está satirizando aquela figura, aí a gente está satirizando um monte, né? Satirizando não, porque uma palavra está ridicularizando. Né? Mas A sátira. até essa palavra que a gente conversou hoje sobre isso na oficina, porque a gente traz para a oficina justamente essa questão do nosso ridículo, né? E de como trabalhar isso em cena. Na verdade, eu acho que é humilhar. Isso. Porque o ridículo, dependendo do ridículo, a gente buscar romper e aceitar e brincar com ele, quando a gente fala do próprio e tudo em cena, isso a gente consegue usar. Mas o humilhar o outro, Sim. a partir do momento que o outro não está mais confortável ali, isso para mim, Que é o é ponto. o limite. É o né? limite. É o... E aí, quando a gente pega as dramaturgias de circo, as esquetes de circo, as reproduções, a né? grande maioria, A grande pautada maioria em vai terminar... a humilhação de alguém, Sim. né? De alguma classe, de alguma... Ou né, vai terminar raça, gênero. num palhaço que se julga mais inteligente ou mais forte, batendo no outro, né? E eu acho que essas são as rupturas que a gente vai procurar criando também de uma forma leve, no sentido de estar disponível para essa criação que é minha, que é de mim mesmo, né? Desse meu ridículo, do meu ridículo que eu quero expor e quero fazer rir a partir de mim e não a partir do outro, né? No jogo. Já tentou fazer alguém rir, Samuel? Olha, não sei. Não por querer. Isso acontece Não, sempre porque- comigo. Eu falo, gente, também tá rindo do quê? Eu fiz Não, nada, ó, só... porque, por exemplo, a gente tem uma cena no Incrível Homem pelo Avesso, que é o espetáculo sobre Canudos, que ele tem... É trágico, né, a história. Mas tem um momento onde a gente apresenta os militares, que é comandado ali pela Dani e pelo Kaique, que é um momento onde se provoca o riso. Sim! Né? De uma maneira, assim, eficiente, digamos, né? Mas, assim, e eu participo dessa cena, ali com a minha papelzinho ali de uma escada para eles e tal. E eu percebo, às vezes, como as pessoas reagem a isso. Mas, assim, não teve, digamos, uma iniciativa assim, não, eu vou fazer para que a pessoa dê risada. Não, sei lá, algumas coisas internas ali que talvez eu traga, aí da trajetória mesmo, que permite, digamos, estar fisicamente ali, completando o que os dois fazem ali, é de onde realmente as risadas saem. É da figura dos dois. Né?
Mas, assim, existe essa composição minha ali, ou reforçando, ou, né, digamos, explicitando aquilo que eles acabaram É que de tem fazer. também essa questão de que nem todo riso é de algo engraçado. Exatamente. Né? Existem diversas coisas que fazem Que rir, são risíveis. mas que não são engraçadas. Temos né? o famoso rir de nervoso, Sim. o famoso rir porque eu me identifiquei e falei, nossa, eu faço isso e eu tô rindo de alto flagelo praticamente de fazer esse tipo de coisa comigo mesmo, né? Eu sei que essa cena, ela é sensacional e ela tem esse lugar, porque eu acho que essa cena representa o rir com. É um convite que vocês fazem à plateia naquele momento rir com vocês. Ó, vamos rir de nós, essas figuras aqui. E vocês colocam essa narrativa em primeira pessoa. Os nossos corpos são ridículos dentro dessas figuras ridículas e a gente encena esse ridículo, né? E eu não E aqui aponto. pode rir, né? Exato. E aqui sobre pode... isso, né? Sobre... Eu não aponto. Vamos rir deles. Não. Não. Vamos rir aqui, ó. É a gente. Somos nós que estamos fazendo. São as nossas dores, né? São as coisas que a gente pensa, né? Tem uma pergunta para fazer para o B, que ele também faz aéreo, né? Eu queria saber se dentro dessa sua pesquisa de aéreo, de acrobacia de solo, se você já assistiu, viu ou vivenciou um número cômico dentro dessa modalidade do circo. Já. Uma curiosidade que ficou Já. no ar. Não, agora eu tava pensando, eu também já vi. Eu já vi, já. Já É vi? muito legal, Já. né? E eu já vi uma cena que misturava com malabares também. Eu já vi mais isso, mais palhaços assim que faziam malabarismo também. E aí tinha cena de malabares e virtuosa, malabarismo, sim. mas eu já vi com tecido. Com tecido? Tecido eu nunca tecido. vi. Tecido cômico eu É nunca porque, vi. não, de tecido eu também não. Eu já vi de um trapézio. De trapézio. Trapézio eu já vi também. É porque, Trapézio eu já vi. Porque esse caminho porque normalmente a virtuose, às vezes ela tá naquela cena da palhaça, como um... apareceu ali, né? Olha só o que eu sei fazer. Né? Mas não é diferente de ter um número, Sim. que aí a comicidade está no número, mas o foco é o número ainda, né? É a sim. forma de apresentação desse número que é cômica. Ai, eu quero fazer Não é? Eu já vi clown também, fazer é uma do provocação. teatro, sabe? Nossa, o clown mas- do teatro Porque no a gente, tecido. olha só que eu tô entendendo. É muito Porque a gente legal tem também. muito esse olhar ainda, apesar do número, né? Do acrobata, ser aquela coisa que tem que ser, né? E entra e faz. a ponta de pé, e a não ponta sei o de quê. pé, e os figurinos, que é uma coisa também que a gente vem tentando mudar, porque ninguém merece aquele colã enfiado na bunda, para as moças ficar arreganhando as pernas. Outra coisa também. A bunda não pode falar? Tá te zoando. Não, Pode, todo gente, mundo tem, pelo pode. amor de Deus, gente, aquilo não é nem confortável. Não Então, dá E certo. nem bonito também. Não sei. Eu não acho também. Bonito, não podemos dizer que é bonito, Mas né? é muito difícil, assim, quando você vai... por exemplo, um tempo atrás, eu queria muito estar dentro de uma lona, assim, sabe? Porque eu comecei no circo de mas é rua, legal. o circo que acontece por fora, assim. E aí, eu já quis muito estar dentro de uma lona, e que é uma magia toda, né? Tipo assim, você vê aquela coisa montada, a luz, as pessoas entrando. Existe uma magia muito específica. E aí, só que aí chegou o momento que eu consegui estar nesse lugar, assim. Eu cheguei para fazer um número de acrobacia. E aí foi muito frustrante, assim, para mim. Porque acho que é esse lugar de que tem... Que não é para você não vê corpos, vou falar dentro da minha vivência, corpos trans dentro daquilo. Então você tem que performar uma coisa dentro do que é dito feminino, assim, ou masculino. E eu simplesmente era
um alienígena, eu senti, assim, por não... Essa coisa de você não encaixar, sabe? E aí tem coisas específicas que mulheres têm que fazer, coisas específicas que homens têm que fazer, e aí a roupa, de que lado você fica do palco, então as mulheres entram por aqui, os homens entram por ali, e aí eu falei, gente, mas... E aí parece que é um espaço que tipo, eu não vejo que está disponível, assim, para, tipo, ter essa conversa, assim, por mais que a gente possa lembrar e conhecer várias pessoas trans que fazem circo, acho que essa coisa de estar dentro desse espaço, que não é a rua, que não é, tipo... Que não é esse lugar, assim, onde as pessoas podem simplesmente existir mesmo, sem ter... que é uma violência, sabe? Assim, e aí é muito raro, né? E eu me perdi no que eu estava falando. Não, mas realmente Eu fui assim, perdi. Mas você sabe que na coisa da frustração com o circo eu tenho uma. Ah lá, todo mundo tem. Alguém sempre lembra. Todo Não, mas mundo a minha é bem curiosa. Eu era muito pequeno ainda, devia ter acho que máximo uns 8 anos. Aí chegou o circo no bairro. Nossa. E aí eles recrutaram a molecada para ajudar na propaganda. Então dava aquela cabeçona, uma roupa, né? E saía distribuindo, distribuindo Tipo trenzinho de panfleto, né? E qual era a contrapartida nisso? Era que você poderia ver a sessão Ganhar um ingresso. à noite. Ganhar um ingresso. Olha, E aí fizemos isso pelo bairro Desde afora e anunciou. Blá, blá. E na hora eu fui barrado, não consegui entrar. por quê? Não sei. Mas você eu fui tinha barrado. trabalhado? Eu tinha trabalhado, fui barrado no circo. Você não assistiu? Não assisti o espetáculo. Eu me lembro que foi bem Você chocante, lembra o nome do né? circo? Nome do circo! Eu quero o nome deste circo! Olha que loucura! Mas foi muito louco isso. Mas as Aí outras eu pessoas fiquei- que panfletaram entraram? Eu acho que sim, porque eu não Que vocês vi não mais estavam depois, juntos. né? Mas eu me lembro que eu não consegui entrar. Nossa, sinto É uma muito. história frustrante do circo. Dá um negócio no coração. Mas do que você falou, as mudanças, a gente percebe que elas vêm de fora para dentro. Se falando do circo tradicional, elas vêm muito mais desses artistas de rua, de escolas de circo. Mas no teatro também No foi teatro assim, também, né? Porque não é uma mudança que né, das famílias que nasceram em lona, que eu acho que também é um lugar também mais difícil de se ter esse acesso, né? Que aí você tem que levar essa discussão e que a gente sabe do peso da educação e da Fazendo sociedade. recorte das famílias que são Mas de a lona, gente, né? Não estamos falando dos circos que tem recurso e que a galera tem muito dinheiro e que fazem espetáculos homéricos que aí espalhados pega um por aí, artista de cada que é na lugar, lona também, mas aí a gente precisa fazer esse recorte porque ele é um abismo bem profundo. Sim. Sim, Bem diferente, profundo em tudo, né? Inclusive nesse lugar de colocar a Patrulha Canina, os personagens, para estar ali. Esses circos de família, de bairro, né? eles ficam nessa necessidade, enquanto esses circos que já têm muito dinheiro, que são até franquias, né? Tem circo que está em 2, 3 lugares ao mesmo tempo, né? Nossa, sim. E aí, então, que eles não têm esse, porque o público gira sozinho ali dentro, né? Dessa perspectiva mesmo, assim, sabe? Quando eu falei dessa questão disso, né? Porque a gente está falando aqui de dramaturgia, somos 2 palhaças, o espetáculo é de palhaçaria, a oficina é de palhaçaria. E esse lugar, eu realmente fui pega de surpresa por esse espaço de nunca vi, nunca... Não tenho memória, não tenho lembrança, a minha memória ela é assim, não tenho memória de um palhaço ou uma palhaça que estivesse dentro dessa outra estética. Eu vou chamar de estética, não sei nem se tem esse nome, mas porque é uma estética, porque ela também é visual. Ela é esse lugar de não ter um corpo totalmente tampado, porque a gente mora no Brasil, nossas cidades são quentes, tirando nessas determinadas épocas que a gente congela aqui nessa cidade. Mas como essas narrativas e dramaturgias que não contemplam, né,
vocês nitidamente, faz com que a gente esteja realmente circulando em torno de uma coisa que não está fazendo rompimentos há muito tempo, porque a gente está falando, quando você trabalha com circo há quantos anos? Fazer Com 6. circo e teatro, porque você é formado em teatro, é isso? Nunca me formei, assim, Tá. mas eu tenho formado. Acho que, olha, desde os. Peraí, eu tenho que fazer a conta, gente, que eu não fico contando, não. Você Olha, só tem 20, dá- 23, mas aí- 23, né? 23, né? Olha, eu acho que vai uns. Arredonda Uns pra 7 23. anos. 7 anos. É 18 número de anos. palhaço, é 7 É minutos, 7 7 minutos. anos. Uns 7 E anos. você, Samuel? Quanto Ixi. tempo de cena, de teatro? A gente já mais de falou 40. mais de 40. Então, quando a gente fala geracionalmente, a gente tá num lugar que não tá muito saindo do lugar. Se a gente parar pra pensar. Sabe? E isso me pegou nesse primeiro episódio aqui. Eu achei que Nossa, eu ia foi meio falar, conheço triste fulano, isso. ciclano, beltrano. Foi meio Falei, eu vi triste. sim, vi a fulana, vi na rua, vi não sei o que, e não, sabe, não viu. Samuel deu uma referência de figura cômica num texto, mas me pareceu que visualmente também não viu. Também não viu. Porque é que nem quando você pergunta assim, do que me faz rir, né? Às vezes, são coisas muito... É como a gente falou há pouco, né? Às vezes o riso vem de coisas muito simples, muito... Às vezes muito sutil, né? E é engraçado, é que a gente também não para muito para pensar sobre isso, né? Não A se gente fala muito sobre racionaliza isso. essa parte, né? Mas é curioso despertar isso. Sim, sabe por quê? Porque o riso ele é uma reação automática do corpo a uma mensagem enviada. Às vezes a gente faz teatro. Não racionaliza muito. Não O que racionaliza. me faz rir? É muito. A gente não mental, racionaliza. E quando a gente vai construir dramaturgicamente, aí, inclusive, falando de riso, a gente não pode construir assim, aqui a gente vai fazer rir. Porque o riso ele vai vir automaticamente como consequência daquela figura se expondo àquela situação. Aquela figura se expõe àquela situação. Preciso mudar essa caneca daqui para cá. Como eu vou fazer isso? A gente vai rir desse processo com essa figura, junto com ela, né? E aí a gente vai entendendo que os textos, sejam eles teatrais, sejam eles de cinema, sejam eles de novela, sejam eles de circo, ainda não nos coloca nesse lugar. De um convite para se divertir com. Vamos todo mundo agora se divertir com essas figuras aqui, ó. E a gente vai brincar, né? De se ver um no outro e de se observar um no outro. E esse momento aqui, esse episódio, me faz pensar muito nisso, assim, né? A gente vai ficar patinando essa conversa. Dramaturgia para quem escreveram antes e estão escrevendo hoje dramaturgias para quais pessoas? Quando a gente fala em dramaturgia, aí pensando aqui nos contadores, que é a minha casa, a gente nunca trabalha por uma dramaturgia única. Existe a dramaturgia escrita, existe a dramaturgia de cada ator, e existe a dramaturgia do espectador, que completa aquilo que a gente... completa a história que a gente está oferecendo. Né? Então, se é para quem, para mim é para todos. Sem distinção. A que você faz. No Que seu seja. grupo. Que seja. Exato. Mas pelo menos a maneira como eu consigo Exato. ver. Né? A dramaturgia é para quem? Né?
Então, não sei se... Bom, mais ou menos bom. por aí. Vamos pro Pode Rir Recomenda? Ah, é verdade, a gente tem um momento que esse podcast recomenda coisas. Então, Pode Rir Recomenda é com vocês. Ixi, Maria. Sim. Não avisou eles, não? Não, ninguém me avisou. Eu avisou. mandei pra produtora, a produtora disse que tinha mandado. gente, A gente tá começando, às vezes tem umas falhas. Tudo no bem, meio, vai tá? no improviso. Vai no Não entendi. no Vai, visceral. Pode Rir indica. Vocês vão indicar Alguém um artista, o arroba desse artista que é pra quem assistir, seguir. E uma leitura que vocês tenham feito há muito tempo ou recentemente. E aí vocês vão me explicar o porquê. É simples. Gente, podia ter me preparado antes. Ai, meu Deus, desculpa. A pessoa disse Olha, que já eu tinha acho que eu feito. tenho uma recomendação, Eu acho que eu tenho. que é a autobiografia da Rita Lee. Que são textos muito curtos e ela tem humor. Então, tudo é narrado com humor. É um livro que você sorri, tem hora que você dá risada, né? Com a sutileza da escrita dela. E nunca são textos longos, entendeu? E ela vai passando, passo a passo da vida dela, né? Desde ela criança, né? Mas de uma forma leve. Mas de uma maneira muito... E você, digamos, consegue ver a fala dela na escrita, tem um entendeu? sarcasmo, Vocês uma conseguem seriedade. escutar ela, Exato. né? Entendi. É uma autobiografia. Vai pensando num artista... Um artista que você dá dos dias de hoje, assim, pra galera seguir mesmo o arroba. Vai pensando aí, você vê. Se você quiser indicar o artista depois na literatura. Se não tiver literatura, você vai não, tudo que eu li até agora não dá pra indicar, porque eu não quero. Pode acontecer, entendeu? Ai, gente, fiquei nervoso. Só não vai indicar o próprio arroba, que esse a gente já vai indicar. Não. Tem um movimento que eu não lembro o nome, eu queria pesquisar. Vamos Mas lá. Dá o norte aí que a gente tenta achar aqui. Nas internet. é um espetáculo de circo só de pessoas trans. Eu não sei se é... É o Sui Generis? Eu não tenho certeza. Eu não lembro sei. o nome. Tá, Mas vamos lá. eu lembro dessas pessoas, assim. Pera lá, um minutinho, produção. Cia Fundo Mundo. Cia Fundo Mundo. Eu vou olhar. Arroba da Cia Fundo Mundo. Sim. Sim. Eles são incríveis mesmo. O espetáculo é maravilhoso. Eu não Eles vi. são incríveis. Eu assisti o espetáculo. Tenho acompanhado no Instagram também. Eles têm feito umas sketches muito boas sobre corpos trans, assim, na rua e tal. E eles têm um espetáculo novo que eu não assisti ainda, que também parece ser bem legal, que é o Cancelado, que parece ser bem bacana. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Então, a palhaça que você viu é a Vulcânica. Sim. E você, que artista que você indica? Puxa vida, nesse momento... Tamo ruim, Ai, né? para. Não. Tem que vir com a listinha, porque eu conheço muita gente, mas aí, assim, pra falar assim... Na hora É que verdade. chega, você falou assim, corta, encerra. Vai lembrar de todo mundo. Poxa, podia ter falado Dessa aqui. pessoa. Não, tem que lembrar de avisar. Avisar. Gente, isso foi- Mas estava avisar a pessoa. A pessoa diz que avisou. Mas assim, é um artista atual? Um artista. Um artista que a gente possa aqui acompanhar nas redes e observar um pouco Para desse- mim é sempre David Bowie. Olha ele. Maravilhoso. Não, acho que é válido a gente olhar para esses espaços, assim, né? De que referências a gente bebe. Tem uma literatura para indicar ou não? Nenhuma que faça relevância. Não precisa ser sobre comicidade, nem precisa ser um livro... Pode ser, Pode ser, sei lá, eu li, sei lá, Crônicas de Nárnia. E acho que é legal para isso. Tem um livro que eu li recentemente
de uma pessoa que veio aqui, nos contadores, Ai, gente. Cadê os contadores? Cadê os Ajuda. contadores? Quem veio aqui, livro? Não, é de uma mana que é professora, e aí ela distribuiu o livro. É. Foi a do Tiago, jovem. Sim. É a Luana? O nome do livro era... A gente vai pesquisar. A gente vai pesquisar coloca. e a gente coloca no vídeo. Ai, gente, olha, sinto muito. Memória Tá péssima. ótimo. Fica tranquilo. Tá ótimo, eu também não lembro coisas pra eu lembrar, eu tenho que escrever. E aí a gente preparou um finzinho. Isso. Ana Olha lá, Laura. Voz do Além, diz que não lembra o nome do livro. Olha lá, a Voz do Além vai buscar. Enquanto isso, a gente vai falar que a gente preparou. Isso, a produção não tava nem sabendo, não sei se a Raiza vai ter câmera. A Raiza vai ter câmera pra isso. Não vai ficar lá. Repete. Quando se tem medo das raízes, jamais se alcança as copas. Olha que nome bonito. Muito bom. É um livro de poesia, muito bom. Muito bom. Maravilhoso. A gente preparou porque a gente não ia conseguir fazer um negócio só sério, entendeu? Então bate-volta. chama A um gente- bate-volta. isso aqui Era sério. O bate-volta que chama Na Cara das Palhaças. Talvez B nunca tenha visto Marília Gabriela de frente com Gabi. Ô, gente, eu não tenho 10 anos de idade, pelo Não, amor mas de eu Deus. Mas é que faz muitos anos que não passa de frente com Gabi. Eu ia falar que parece internet. Mas é que eu ia falar que parece da blogueirinha. Antiga. Também é uma coisa meio da blogueirinha, essa coisa da gente Eu não conversar sei o de que, frente. mas fácil que qualquer coisa da Marília blogueirinha, Gabriela, eu não Marília sei. Gabriela, Eu sei quem é de Marília frente com Gabriela. Gabi, Eu sei mas o a que é gente não isso. é. A Gabi vai ser de cara com as palhaças. Tá. Sem sofrer, Ai, quer dizer, eu já tô mano. sofrendo. É bate e volta. Quer começar daí ou você Isso, faz? então, a gente, né, fala uma palavra, fala qualquer coisa que vier na cabeça. Isso. Certo? Então eu começo. Você começa. Ah lá, também tá nervosa. Vai. Objetivo. Viver. Um medo. Ai, gente. Acho que... Corta e deixa quieto. Não consigo fazer. A gente consegue. A gente pula. Ai. Aspirações. É concretizar o que a gente tem determinado ultimamente a nível de trabalho mesmo, mas para que as coisas Se realizem. se realizem. Um sonho. Acho que... Conquistar espaços, assim. Um erro. Erro. Não saber há 10 anos atrás o que eu já sei hoje. É da humanidade. Difícil. Uma inquietação. A vida. Um acerto. Tem insistido. O que te tira do sério? Injustiça. Do que o Samuel ri? De perguntas. Maravilhoso! Do que o B ri? De crianças. Crianças me fazem rir. Sincero. Sincero. A Carla com quem ela fala, né, quando a gente está trabalhando comicidade, é pra gente pegar uma foto nossa de criança e olhar a gente sorrindo. Ali tá o sorriso do nosso palhaço, ou da que nossa incrível. palhaça, ou da nossa figura cômica. Bonito. É bem legal porque a gente também vai se desconectando dessa figura que era apenas um ser que existia, né? Então, enfim, é isso. Você me fez lembrar dessa... Eu carrego uma fotinha minha de criança salva para eu me apresentar, isso é bem legal. Crianças... E, inclusive, é um exercício de palhaçaria observar crianças.
Exato. Aham, como elas resolvem as coisas entre elas, assim. Enfim, gente, aí muito chegou ao obrigada. fim. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado a Obrigada vocês por pelo convite. estrear com a gente. Esse lugar. Obrigada pela partilha. Foi em muitos momentos surpreendentes, assim. E pra gente, enquanto artista, também pensar nesse caminho que a gente está trilhando, nesse espaço, que é um registro também. As futuras gerações vão poder ver que a gente estava aqui pesquisando e vão poder andar para frente e não fazer, às vezes, como a gente precisa, que é olhar para trás, pensar no que fazer agora, pensar no que vai deixar para o futuro. Então, obrigado por essa partilha desse momento. Bom, e agora, antes da gente encerrar, então, vamos pensar aqui qual vai ser a próxima pergunta, né? Na verdade, a pergunta para o próximo episódio, que a gente vai levar para os próximos participantes, né? Que a gente vai deixar. Entendeu? Que a gente é generoso, a gente bota na fogueira, mas aí a gente também Mas a gente dá a chance de vocês colocarem a depois- outra pessoa para discutir alguma coisa, para além. Qual a corda bamba que a gente anda? Olha! Contempla, B? Acho que sim. Contempla? Qual é a corda bamba que a Que gente anda? Botei a mão no Ok, microfone. não é para responder agora. Não é para responder Respira. agora. Então agora A gente encerra. encerra. Alguém consegue, porque agora eu já quero conversar sobre isso. Não, não, Isso é muito segura, complexo. segura. Isso é muito complexo. Fala você é mais carismático. Mas eu não tô acostumada a encerrar as coisas, mas vamos lá. Então é isso, esse foi o nosso primeiro episódio do Pode Rir. Pode rir. Sim, pode rir. Então convido vocês para o nosso segundo episódio aqui nas redes sociais. Obrigada, B. Obrigada, Samuel. Obrigada aos contadores. Aos teatros dos contadores de contadores. mentira que estão nos recebendo aqui. Sigam todos os arrobas, acompanhem todas as programações e venham rir com a gente. Mas lembrando que depende de quê? Tchau, gente. Vai subir! Ai, olha! Aí, vamos ser igual o Jornal Nacional. Agora pode mastigar. Ai, meu Deus do céu! Não podia mastigar. O podcast Pode Rir é uma produção da companhia Aditacuja. Apresentação de Michele Maria e Ana Montanha. Direção de Flávio Rassi. Produção audiovisual de Raíza Ferreira. Produção executiva de Flávio Rassi e Bárbara Monsignori. Assistência de produção de Idris Bahia. E produção geral da Subverta Ateliê de Criação, Produção e Comunicação. E integra as ações do projeto MM Show, Novas Dramaturgias para o Riso e o Ridículo, contemplado no edital PROAC PNAB 2024 do Governo Federal, Política Nacional Aldir Blanc, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.